Se você quer entender melhor o vegetarianismo e pelo menos o vegetarianismo pelos animais, essa série é muito indicada para você. Olá galera, eu começo aqui mais uma série do Consciência Vlog BR intitulada Introdução ao Vegetarianismo pelos Animais. Ela é para você que ainda come carne, mas já tem um interesse ou simpatia pelo vegetarianismo e pelos vegetarianos. Você vai saber porque nós, vegetarianos e veganos, sempre recomendamos o abandono do consumo de carne em respeito aos animais e também de outros derivados de origem animal. Aqui eu começo com a introdução falando de como o vegetarianismo vem crescendo no Brasil, seguindo com noções básicas sobre o vegetarianismo em si, um pouquinho de veganismo, e também sobre direitos animais, que são a grande razão de ser vegetariano. E daí vamos para a parte realmente principal da série, que são as razões éticas de respeito aos animais, que nos fazem ser vegetarianos. E depois dessa parte, eu falo dos desafios dos vegetarianos e vou para as considerações finais. Essa série de vídeos aqui tem 5 partes. Nessa primeira parte aqui, eu dou a introdução ao vegetarianismo, com as considerações iniciais sobre o crescimento do movimento vegetariano, as noções conceituais sobre vegetarianismo e veganismo. Então vamos lá. Introdução, o crescimento do vegetarianismo. Aí a partir da década de 2000, com a popularização da internet de banda larga, o movimento vegetariano, vegano e abolicionista começou em enorme crescimento, que continua até hoje e só tende a se intensificar nas próximas décadas, em detrimento da população onívora, que, por sua vez, vai se tornar cada vez menor. Hoje, os assumidos vegetarianos já são 8% da população brasileira, segundo o Ibope. E como eu já deixei entender, a internet é a grande responsável por esse crescimento. Aliás, pela conscientização da população brasileira sobre as consequências morais da alimentação com itens de origem animal. A internet tem sido disparadamente o maior e melhor meio de difusão de material de conscientização alimentar e promoção de debates entre vegetarianos e onívoros. Entre os materiais se destacam documentários como A Carne é Fraca, Terráqueos e o mais recente, A Engrenagem, sites como a Anda, o Guia Vegano e o Vista-se, blogs como o meu, Vegetariano da Depressão, o também meu, Consciência Blog BR e o Cantinho Vegetariano, vlogs como esse Consciência Vlog BR, que espero que ganhem o reforço de outros vlogs em breve. E muitos debates acontecem em fóruns, grupos e comunidades afora, onde vegetarianos e onívoros debatem confrontando ideias e também crenças sobre alimentação. E pelo que eu pessoalmente tenho percebido nos últimos anos, o lado vegetariano e vegano tem tido uma enorme vantagem sobre o lado da argumentação pró-carne. Aliás, sobre as crenças que fundamentam o consumo de carne para muitos, tem uma outra série de vídeos minha, intitulada Carnismo, com links na descrição. Offline, a divulgação também vem crescendo, com livros como Jaulas Vazias, Libertação Animal, Comer Animais, Virei Vegetariano e Agora, Alimentação Sem Carne, entre tantos outros. A massificação do vegetarianismo e do veganismo é uma tendência irreversível nas sociedades modernas e se relaciona diretamente com a transformação da visão de mundo das pessoas sobre a ética da relação entre os animais humanos e os não humanos, de uma visão antropocêntrica que vê com naturalidade os animais como escravos dos humanos, para uma de igualdade moral entre os humanos e os demais animais. Isso deixa mais claro a seguir. O que é vegetarianismo e veganismo? Eu, pessoalmente, defino o vegetarianismo como hábito alimentar que, por motivos éticos, ambientais, de saúde, humanistas e ou religiosos, exclui no mínimo as carnes das refeições, tornando-se mais completo à medida que exclui alimentos de origem animal que não implicam essencialmente a morte imediata de animais ditos de produção, como leite, ovos e mel. Percebam aqui que eu realço aqui os motivos éticos, deixando de lado os demais, que podem ser abordados em outros vídeos ou mesmo outros vlogs. Alguns veganos dizem que o vegetarianismo consiste no boicote indistinto a todo e qualquer alimento de origem animal.
Mas eu pessoalmente não gosto dessa tentativa de enrijecimento da definição original de vegetarianismo, porque é bem excludente e parece desvalorizar o mérito da pessoa de ter alcançado o marco inicial, que é ter abolido as carnes de sua dieta. Eu não gosto da ideia de que alguém que aboliu as carnes e o consumo direto de laticínios e ovos, mas ainda come bolo ovo lácteo uma vez por semana, não é vegetariano. A saber, já que o vegetarianismo exclui o consumo de todo e qualquer tipo de carne, não existem vegetarianos que comem frango ou peixe. Você pergunta a um vegetariano de verdade se ele não come nem um frango, nem um peixe, nem um presuntinho, a resposta será um claríssimo não. E quem diz que é vegetariano, mas come um franguinho, uma mortadela de vez em quando, pode ter certeza que essa pessoa não é vegetariana, não. Hoje existem 4 categorias principais de vegetarianismo. Primeiro, o ovo-lacto-vegetarianismo, a fase mínima do vegetarianismo, no qual a pessoa já deixou de comer carnes, mas ainda consome leite, laticínios, ovos e derivados de apicultura, entre esses o mel, o própolis e a geleia real. Eu deixo claro aqui que essa fase jamais deve ser encarada como uma fase permanente. Não é ético ser ovo-lacto-vegetariano para sempre, já que a produção de leite e ovos é uma exploração animal tão cruel ou ainda mais cruel do que a produção de carne. Tenhamos a consciência de que ser ovo-lacto-vegetariano é uma fase de transição às fases posteriores do vegetarianismo e finalmente ao veganismo. Segundo, o lacto-vegetarianismo, no qual o indivíduo não come nenhuma carne e também já parou de comer ovos, mas ainda consome o leite e seus derivados. Assim como a fase ovo-lacto-vegetariana, essa também jamais deve ser almejada como instância permanente do vegetarianismo da pessoa. Pelo mesmo motivo de não ser ético, ser permanentemente ovo-lacto-vegetariano também não o é ser lacto-vegetariano para sempre. Terceiro, o vegetarianismo semi-estrito, no qual a pessoa não consome mais nenhum derivado de leite nem ovo, mas ainda consome derivados da apicultura e talvez alimentos com corante, carmim e cochonilha. Também não é considerado eticamente uma fase permanente. E finalmente, o vegetarianismo estrito, no qual a pessoa já não come mais nada de origem animal. E nessa categoria estão incluídos os veganos. Essa sim é aceitável como a categoria permanente de vegetarianismo. Relembrando que o veganismo é uma subcategoria dela. Existe também, pelo menos historicamente, o ovo-vegetarianismo, uma fase não permanente, na qual a pessoa deixou de consumir carnes e laticínios, mas ainda come ovos. Mas os ovo-vegetarianos são bem mais raros do que as outras categorias. Já o crudivorismo e o frugivorismo, também descritos como fase do vegetarianismo em alguns sites, consideremos que, via de regra, pertence ao vegetarianismo estrito. E falando em vegetarianismo estrito, a segunda palavra a ser definida é veganismo, que é a etapa de consumo ético que está além do vegetarianismo. Eu defino o que é veganismo. É um modo de vida que, orientado pela convicção de que o ser humano não tem o direito de explorar animais e pela perspectiva da abolição da escravidão animal, pratica o boicote, na medida do possível, de todo aquele produto oriundo diretamente de exploração animal, incluindo alimentos e produtos não alimentares, que contenham um ou mais ingredientes de origem animal e ou sejam fabricados por empresas que realizam ou subsidiam testes de seus produtos em animais e de toda aquela atividade que explore animais, desde cavalgadas e ciclos com animais até rodeios e vaquejadas. Daí vamos agora para a segunda parte da série Introdução ao Vegetarianismo pelos Animais. E lá eu falo sobre o que o vegetarianismo e o veganismo não são. Então nos vemos nessa próxima parte. Valeu!